Salve, salve! Muito bom, muito bom! Começando mais um encontro aqui em Conexões Verdadeiras. E essa vai ser a nossa série desse ano. Olha aí, Valmeir 88 chegando. Deixa eu dar um oi. Ralph Douglas também. Já vamos entrando no clima. Então, esse ano é o ano do Papo Reto de Networking. Eu já tive o Papo de Networking, que foi a série de eventos que eu fazia, os happy hours que eu organizava em São Paulo. Mas agora a gente precisa de papo reto. Vamos entrando no clima, sentindo a vibe. Pega uma bebidinha, eu já peguei aqui, ó, uma cachaça de Paranapiacaba, lá do Paiol. Essa é de Marapuama, que é essa casca de árvore aqui. Aliás, já vou servindo, né? Que o pessoal tá chegando. Vamos curtindo a música. Vai se preparando porque a gente vai direto a uns pontos aí. Tainá Caruli, minha numeróloga chegando. Eu já tô me servindo aqui, ó. Porque é um quintou, né? É um quintou, só que mais cedo. É um happy hour mais cedo entre nós. Porque a pessoa dorme cedo. Então... Aí a pessoa dorme cedo, se faz a live muito tarde, aí dorme muito mais tarde. Aí vai ficando, vai perdendo energia, vai perdendo o brilhinho no olho, não quero. Tainá falou, olá querida mestra, mestre. Olá querida numeróloga. Muito bem, muito bem. Então hoje no Papo Reto de Networking a gente vai desbravar o caminho da relutância, né? Vamos quebrar essa barreira, destravar algumas coisas. Então já vai refletindo aí, você anda relutante para fazer networking? Vamos resolver isso? Vamos trabalhar isso? Hein? Topa? Mas vai ter que ficar até o final, porque eu deixei as atividades, os exercícios, obviamente, pro final, pra gente bater um papo. Então vai ter que ficar até o final. Ah, Raquel, mas vai ficar gravado, depois eu assisto. Não é a mesma coisa do que estar ao vivo. Muito bem, muito bem. A Tainá falou que aprendeu muito comigo, ainda tem a melhorar, tá aqui. Vamos ver, vamos avançar, porque eu escolhi uns temas bem legais para esse papo reto. Muito bem, muito bem. Então, isso acontece bastante, né? Das pessoas pensar assim, se pegarem pensando que, pô, networking é legal, networking, né? Assim, me faz conhecer pessoas legais, é importante, mas trava. Tipo, eu sei que network é importante, mas... Então, se você tá nesse espírito de eu sei que o network é importante, mas essa live é pra você. Olha aí, Claire P22 chegando. Já coloque aqui também, né, de onde você tá assistindo, pra eu saber. E vamos trabalhar essas barreiras hoje, se você sente esse desafio, né, a relutância, né, porque tem alguma coisa aí mexendo, né. Fátima Vieira, ponto Pia Ucana, 142, chegando.
Olá, Clé, seja bem-vinda. É a primeira vez, né, que você participa? Muito bem, o pessoal tá chegando, mas vamos lá, porque temos bastante coisa para conversar, tem um roteiro aqui. Então eu preparo a live para a gente ter essa conversa, para ter uma entrega, para você sair com a sensação de que valeu a pena, né? Eu quero saber no final se valeu a pena. A Claire falou que é de Porto Alegre, a Fátima tá me dando boa noite. Aí, muito bem, Tainá também cumprimentando. A nossa música tema está acabando. Muito bom, muito bom. Já vou até tirando aqui para não atrapalhar, né? A Tainá cumprimentando todo mundo, tá? Agora ficamos só com o barulho da natureza. Bom, para começar, né, já passou uns minutinhos, mas para começar quero fazer aquele brinde maravilhoso, né, a essa energia, a esse momento, a você que está aqui comigo, para, né, a gente passar esse tempo, para a gente aprender alguma coisa, né, para a gente trocar, porque eu aprendo com você, você aprende comigo, é uma grande troca. Também, tudo dando certo para a gente estar aqui hoje. E a mim, né, que também faço, né, a minha parte para tudo ser bacana, tá? Então, um brinde. Olha aí, dentro da gente, underline psicologia social chegando. Diz o seu nome dentro da gente. Também primeira vez. A Fátima, a V Almeida, né? que entrou, a Tainá, já conhecem aqui. A gente só tá fazendo num horário mais cedo, que eu costumava fazer às 20, e agora a gente vai fazer às 19, tá? Então a gente vai ter um encontro marcado, por enquanto mensal, tá? Então, na terceira quinta-feira do mês, a gente se encontra para um papo reto de networking, porque daí também tem tempo de fazer os exercícios, tem tempo de vivenciar, da gente continuar trocando. Fernanda Ornelas, naturopata, chegando aqui também, minha querida. Mas você me perguntou no WhatsApp, vai ficar gravada. Muito bem, já fizemos aquele esquenta, né? Já tô aqui com a minha cachaça, brinde novamente. Essa é a vibe, é o momento da gente dar uma relaxada, mas também tomar umas porradas e fazer algumas mudanças, né? E interagir. Por isso, se você se pega aí relutante, se você se pega em dúvida do networking, já deixa para mim aqui nos comentários qual tem sido a sua maior dificuldade, porque embora eu tenha aqui um roteiro para a gente discutir, a gente também pode, né, direcionar, né, eu e você que está assistindo, pode direcionar um coleguinha, uma coleguinha, uma lindeza aqui na nossa live, tá? Então, se você já tem uma dificuldade bem clara, coloca aqui que a gente vai discutindo, tá bom? Muito bem. A relutância, ela é essa coisa do conflito, né? Quando a gente reluta com alguma coisa, é um conflito que a gente tá tendo. E isso acontece em várias áreas da vida. Pra gente muitas vezes ficar alerta, né? De algum determinado assunto, então a gente acaba tendo um pouco mais, demora um pouco mais para agir, até para sentir. Então a relutância, ela é um conflito, é aquela coisa assim, eu quero, vejo, entendo, admiro pessoas que, mas tenho os meus desafios, as minhas travas, as minhas dificuldades, não sei lidar muitas vezes, e vida que segue, né? E aí a rotina cuida do resto, né? E a gente larga muitas vezes, a gente quer muito uma coisa, vê valor, mas acaba deixando o dia a dia consumir, né? E fica nesse conflito. Quem nunca, né? A gente tem diversos. Mas aqui a gente vai falar de network, como é que a gente começa a destravar esses pontos, né? Uma coisa que atrapalha o networking é justamente o seu histórico aqui no Brasil, né? Então, ele foi, o conceito foi desenvolvido nos Estados Unidos, onde lá existe aquele espírito colaborativo entre eles, né? A gente vê muito nos filmes as comunidades que são autossuficientes,
e conseguem ali todo mundo se ajudar. Então já existe muito esse espírito e isso foi transbordando para o profissional. Então a forma como eles encaram o networking é diferente da gente. Quando veio para o Brasil, muita gente fala que tropicalizou, né? Mas quando veio para o Brasil, o networking ficou aquela ação do procurar só quando precisa, né? De você ter ali uma urgência muitas vezes, de você realmente tá precisando de alguma coisa muito rápida. E aí as pessoas, né? A pessoa que era procurada falava, pô, peraí, né? Calma lá, não é bem assim. Então ficou aquela coisa do interesseiro. E um outro ponto networking é coisa para gente extrovertida, né? Para pessoa comunicativa, para pessoa que aparece, tem mais uma sensação de carisma, né? Então a gente vê muitos extrovertidos e tem essa percepção que são pessoas carismáticas e por isso elas acabam tendo mais facilidades, né? O networking chega no ponto do QI, né? Das pessoas que conseguem oportunidades não necessariamente por competência, mas porque tem alguém ali que indica, alguém que gosta daquela pessoa, confia ou quer que aquela pessoa tenha acesso a determinada oportunidade porque quer se beneficiar dessa oportunidade. Então, né, dá um suporte. E tudo isso vai desgastando, foi, né, durante muito tempo desgastando o termo, criando novas vertentes, como netweaving, né, que já é da tecelagem, né, da rede sendo tecelada, costurada, né, e aí as pessoas realmente agirem, entre aspas, sem esperar nada em troca, porque o networking já estava essa coisa muito, vamos dizer, muito aguerrida, né, muito as pessoas querendo coisas. Então aí é uma questão de comportamento, né? Uma questão de como as coisas foram vistas, como iniciadas. Deixa eu dar um oi aqui para Michele Gomes.mg. Imagino que você é de Minas Gerais. Seja bem-vinda. Bom, primeiro eu quero dizer que networking não é coisa de gente extrovertida. Eu sou introvertida, clássica. Então a minha rede vem sendo construída há muitos anos, vou contar um pouquinho, né? Vou trazer cases, histórias para te inspirar. Então, networking não é coisa de gente extrovertida, né? Não é uma característica exigida, tá? Nesse sentido. A gente precisa mudar uma chavinha, sim, precisa mudar a nossa mentalidade a respeito do que isso significa e do que isso pode nos trazer hoje, né? O networking como conceito. E a parte do QI, a gente também se beneficiar, né? Não custa nada. É tão bom quando alguém indica a gente, mas é realmente a gente mudar essa percepção, né? Mudar essa mentalidade do quem indica para poder alcançar realmente oportunidades que a gente não alcançaria. Então isso é bem legal, né? É muito fácil eu questionar, julgar um outro, né? Por exemplo, eu tô numa vaga de emprego, mas entrou aquela pessoa que conhecia, não sei quem, ou numa concorrência, né? Passou aquela empresa que alguém conhecia. Porém, você não vê, muitas vezes, todo o histórico, né, de relacionamento, de experiências que essas pessoas tiveram. Isso é muito valioso. Então eu vou falar assim, aquele fulano foi beneficiado porque tinha costa quente. Mas você não sabe como é que foi construída essa costa quente. Costas, né? Costas quentes. Agora, se você vai também trabalhando a sua rede, vai contribuindo, colaborando e, né, praticando, né, as melhores formas do networking, você também vai ter esse tipo de benefício. Você também vai ter alguém que te indicou, que vai te indicar, né? Você vai se desenvolver, vai melhorar sua comunicação. Então, tem muitos benefícios, né? Então, primeiro vamos nos despir desses mitos, né? Dessas crenças e vamos seguir, né, com aquilo que a gente precisa entender e melhorar para realmente ter resultados, tá? Algumas barreiras são bem mapeadas, porque tem... primeiro, networking é sobre gente,
sobre relacionamento, né? Mas ela tem, vamos dizer assim, o networking tem características, que a gente quando fala eu faço networking, existem características, né? Então isso é importante da gente entender o porquê que a gente usa determinado termo, tá? Mas estamos falando de gente, pessoas são complexas, as ciências humanas não são exatas, tem muita coisa que acaba envolvendo um trauma realmente, um ambiente, um estilo de vida, uma forma, um momento de carreira. Então tem várias coisas que vão influenciar, né, a pessoa a ter mais desenvoltura, vamos dizer, ou mais disposição e até disponibilidade de praticar o networking do que outras. Mas algumas barreiras são mapeadas e a gente ouve muito, muito, né? Eu escuto bastante. Se uma dessas barreiras for a sua, bota aqui, contribui comigo para a gente trabalhar. O primeiro ponto, talvez um dos mais gritantes, né? Uma das barreiras mais fortes é o medo da rejeição. Que vem muito com medo de julgamento, né? Mas vem do tipo, aquela pessoa não quis falar comigo porque ela acha algo de mim. Então vem julgamento e rejeição junto. Então o medo da rejeição, ele é uma barreira muito forte, né? O que essa pessoa vai pensar de mim? E se essa pessoa me ignorar? Então a gente, por vivências, experiências anteriores, de realmente não ter tido um retorno, a gente vem com essa barreira. E é chato, lógico, né? Você mexe com a autoestima quando você, vamos dizer assim, quando você é ignorado, quando você não entende, né? Por que a pessoa tá tendo um determinado comportamento, por que não atende uma ligação, não responde um WhatsApp, não responde um e-mail, não responde ali as mensagens do LinkedIn. Então, muita coisa passa pela cabeça. Que não necessariamente é verdade, né? Muitas coisas são mais da ilusão e dos traumas que a gente tem, do que efetivamente ser alguma coisa do outro, né? Às vezes o outro tá doente, e por isso não respondeu, ou realmente não acessa aquela rede em específico, tem horários X, então a gente não sabe. Só que aquela atitude de silêncio, ela causa uma reação na gente, obviamente. Então, e aí, pra gente não sofrer, o que a gente faz? Não faz. Reluta. Não vou fazer. Eu tava até conversando com uma mentorada essa semana, e eu falei assim, o que eu já fiquei no vácuo, e se eu não insistisse um pouco mais, eu não ia ter resposta nunca. Então, se eu ficar pensando assim, por que a pessoa não me respondeu? Não avanço. Não tô dizendo que é fácil, tô dizendo só que é um ponto da gente trabalhar nossa mente a respeito disso. Mas o medo da rejeição, ele existe, ele é verdadeiro, ele dói nas pessoas e a gente precisa entender isso. Então, se o medo da rejeição dói em você, coloca aqui nos comentários para eu saber, tá? Um outro ponto que a gente vai perdendo ao longo da nossa trajetória é a naturalidade de conversar. Então, eu não faço networking porque eu não sei como falar com as pessoas, como iniciar uma conversa. Eu me sinto desconfortável. Porque o que acontece? Quando a gente é criança, e aí desembesta a falar, é tão bonitinho, né? Criança falando. Só que chega um momento que... Fica quieto, criança. Fala nada. Não é hora de falar, agora adulto tá conversando e vai cortando a criança, né? E aí em casa, na escola, né? Começa essa rigidez e a gente vai perdendo essa naturalidade de conversar. E hoje temos um fator mais determinante, assim, mais impactante, que são justamente as redes sociais. As redes sociais que podem nos aproximar de pessoas como Claire de Porto Alegre, ela acaba gerando uma falsa sensação de que a gente está conectado, porque eu tô ali curtindo, porque eu tô expondo um pouco da minha vida, eu tô vendo um pouco da vida do outro, vou lá e dar uns pitacos também, dou de hater em alguns momentos, né, desabafo e coisa assim. Então eu fico com aquela sensação de que, nossa, quanta gente eu realmente interagi, com quanta gente eu conversei,
Então, cria uma ilusão de conexão e é uma ilusão, né? Porque quando você desabafa num post, não quer dizer nada, assim. E as pessoas, às vezes eu fico lendo comentários, muitos comentários de post, eu falo, gente, como esse pessoal tem tempo, né, de não cuidar da própria vida e ficar, né, e nada produtivo, é desabafo, a pessoa é dela, né, a gente entende isso, quando você fala de mim, é sobre você, não é sobre mim, é a sua percepção, né, a sua bagagem, todo, né, o seu mapa mental refletido, né, ou direcionado para mim, no caso. E aí eu fico, nossa, como as pessoas têm esse tempo. Então, as redes sociais que tem o benefício, sim, de nos ajudar a nos aproximar, também cria uma barreira e as pessoas não sabem mais conversar. Né? Então, não tem, assim, se perdeu um pouco da gentileza, da empatia. Caso rápido, né? A gente tá vendendo a nossa barraca grande, né? A barraca família. Eu e Eduardo, né? Chegamos à conclusão que a gente é muito mais do automático, a gente fica muito mais vivendo as experiências do que dentro de uma barraca. Então a gente opta por barracas menores que vão nos dar mais mobilidade e a gente vai estar vendendo a grande. Aí ele montou a barraca, limpou a barraca, né? E publicou a barraca em grupos de campistas, porque aí a gente sabe que é um público, né, certeiro. E assim, as pessoas não leem o que ele colocou, as pessoas são mal educadas nas interações, não dão bom dia, sabe, não se apresentam, quanto custa? Tá escrito na publicação, a pessoa não leu. Então, a gente tá perdendo essa humanidade, né, com essa falsa ilusão de proximidade. E isso é bem perigoso. E nos nossos papos retos aqui, a gente vai tratar bastante disso, porque é perigoso, e se não tomarmos cuidado com esse comportamento, o cenário é bem negativo, bem negativo. Então, iniciar conversas é um fator de relutância. E iniciar conversas e ser grosso, assim, ser uma pessoa desagradável, não ajuda também. Bom, outra coisa que acontece muito, né, que faz com que as pessoas desistam, até antes de começar o networking, é a questão do esforço. Eu não tenho tempo para fazer networking. Olá, Denise Castro, minha querida Dede Castro, chegando. Tá atrasada não, meu bem. E eu sei que tem a questão do horário aí com Campo Grande. Mas, ó, a gente vai fazer mais cedo agora, né, os nossos papos retos aqui. Então, essa questão do tempo, né? Eu não tenho tempo para fazer. E é engraçado que a gente tem tempo para um monte de coisa que não nos acrescenta muitas vezes ou não nos aproxima dos nossos objetivos, e aquilo que pode aproximar, a gente não tem tempo. É igual a dieta, né? Eu preciso emagrecer, preciso cuidar da minha saúde e tal, mas eu não tenho tempo de fazer uma caminhada, eu não tenho tempo de preparar, né, a minha refeição, eu não tenho tempo de estar com um profissional me orientando, e aí a saúde vai indo pro brejo. Por quê? Porque em vez de a gente pensar na nossa rotina de uma forma que ela possa realmente agregar pra gente, onde a gente escolhe as atividades que a gente vai fazer para que a gente tenha mais energia, para que a gente se sinta melhor, para que a gente se sinta produtivo, a gente vai junto com a manada fazendo o que todo mundo faz, né? Aliás, Fernanda Ornelas pode contribuir com isso, né, Fernanda? Né? Nessa coisa do dia a dia, rituais, né, atividades, ou enfim, como é que a pessoa pode ter momentos de bem-estar para si. A Denise falou que tá atrasada porque tava no super network. Aí sim, aí tá justificado. Parabéns. É isso aí. Então, essa coisa do falta de tempo, muitas vezes é a desculpa que a gente usa para muita coisa. Tem a falta de tempo mesmo. Eu fui convidada para fazer teatro aqui em São José, não, em São Francisco, né? E aí eu falei, cara, eu não tenho tempo, eu precisaria realmente tirar alguma coisa, eu não consigo. Mas, porque eu também tô fazendo outras coisas que são boas para mim, né? Então, a falta de tempo,
ela é uma relutância, né? Aquela coisa assim, é a desculpa fácil, porque a nossa vida é corrida, né? Burnout tá tudo certo, né? Eu vejo gente colocando no currículo, assim, né? Ah, eu trabalhei em tal empresa, né? Fiz isso na vida, tive 3 burnouts, porque tem um gosto de falar que teve burnout, que é uma coisa, assim, interessante, né? Os Faria Limers e tal. E burnout é coisa séria, né? Saúde. Então, quando se a pessoa chegar para mim e falar que teve 2 burnouts, eu realmente fico preocupada, porque, né? Pode impactar demais. Não é uma coisa legal, é ruim. Então, você tem que modificar algo em si para poder viver bem e não ter esse tipo de crise, né? Um outro ponto, então a gente já falou aqui, né, da questão do tempo, da questão de não saber conversar com as pessoas, do medo de rejeição, e tem um outro ponto que eu quero destacar, e aí você pode contribuir com outros, né, que é o síndrome de impostor. E eu falo porque esse às vezes me bate, né, essa síndrome às vezes me bate. Eu tô num exercício aqui, porque eu tô participando de um grupo de empreendedores de networking que é outro nível. E aí eu me sinto, né, o pessoal tá investindo em empresa, o pessoal é global, é um pessoal, e aí eu fico, meu, quem que sou eu aqui? Tanto é que tem que preencher um formulário nesse lugar, e eu tô desde dezembro e eu ainda não preenchi o formulário, e aí tomei cobrança hoje, a pessoa mandou mensagem, Raquel, precisa preencher o formulário, porque aí eu fico também, então, só que eu vou preencher, eu participo, né, já conheci pessoas muito legais nesse grupo, mas sim, acontece, né, você fica pensando, quem que sou eu na fila desse pão, quem que sou eu para me conectar com esse perfil, eu quero mudar o meu público, então eu quero falar com diretores de empresas, presidentes de empresas, sei lá, mulheres empreendedoras de sucesso, e eu fico aqui me melindrando, porque, nossa, quem sou eu? Acontece comigo, sério, muito sério. Só que eu sei que isso está acontecendo e vou trabalhando para, né, mudar. Agora eu sou autora de livro, né? Olha só. Qual foi uma das ferramentas que eu encontrei para superar esse tipo de síndrome? Escrevi um livro. Muito bom, por sinal, daqui a pouco a gente fala dele. Então, a gente entender o que acontece, né, o que nos trava, é um primeiro passo para a gente poder avançar no tema que for, tá? E vamos falar dos benefícios do networking para ver se muda, né? Aqui eu coloquei no roteiro reframing, né? Que bonitinho, mas daqui a gente começa a mudar a nossa mentalidade. Então, para te ajudar a olhar o networking de maneira mais produtiva, com mais clareza e do porquê vale a pena investir, quero trazer que networking, primeiro, é sobre conexão, né? Sobre a gente estar com as pessoas, é sobre sim a gente conhecer as pessoas certas. É um processo educativo. O networking, ele é meio, não é fim. Ele não acabou ali. Ele é uma forma de perpetuação. O networking, ele nos leva realmente em lugares que a gente sozinho nem saberia. Tem muita coisa que está nas redes sociais, de oportunidades, mas o networking, né, ali, realmente você estando próximo das pessoas que estão totalmente alinhadas com o seu contexto, vai te trazer informações e oportunidades que você não acha nas redes sociais. Uma vaga muito específica, um negócio muito específico, um apoio a um profissional, uma pessoa muito específica. Então, o networking traz isso pra gente, né? Ele é benéfico. Então, ele é uma ferramenta estratégica. Ele não é um conceito bonitinho só de vamos fazer networking porque é legal e tal. É uma ferramenta. E como ferramenta, você entendendo qual é o resultado que essa ferramenta pode trazer na sua vida, é a forma como você vai investir. E isso serve para todos nós aqui, né? A Tainá trabalha com numerologia para empresas. Poxa, se eu sou uma empresa, né, e me conecto com esse tipo de conteúdo e eu vou entender o benefício, né, da numerologia para minha empresa,
por que não utilizar essa ferramenta também, essa solução para beneficiar o meu trabalho? Então a gente tem que enxergar, né, o que a gente precisa, o que a gente busca, e quais são as ferramentas, as soluções que a gente pode adotar para solucionar esse problema. E o networking é uma ferramenta. Então, é uma ferramenta estratégica de carreira, é uma ferramenta estratégica de negócios. E volto na questão das redes sociais, da ilusão, porque a gente, né, com o boom do marketing digital e da criação de novas redes, veio essa coisa de volume, né, de seguidores, conexões e tal. E muitos gurus aí do marketing trabalharam forte a questão do conteúdo, né? Você tem que estar presente fazendo conteúdo. Eu estou aqui presente fazendo conteúdo, sem dúvida. Mas veio aquela coisa, tipo, você tem que estar de manhã, de tarde, de noite, ali para você, né, vencer o algoritmo, para você ter a atenção das pessoas. E isso foi se tornando algo muito cansativo e foi afastando as pessoas, das relações e dos resultados. E para mim hoje, né, as mentorias ou as pessoas que me procuram, por exemplo, para mentoria, cansaram disso. São pessoas que não necessariamente querem, né, esse tipo de rotina, mas precisam de resultado. E aí, você se relacionar com as pessoas, você conversar com as pessoas, traz resultado. Então, o networking como ferramenta estratégica, ele vai tratar de várias temáticas, disciplinas e práticas que você escolhe qual você vai adotar para você ter resultado. Resultado de mudança de empresa, de conseguir uma vaga se você está desempregado, de conseguir negócios substanciais. Então, você tanto cria oportunidades para você, quanto você ajuda as outras pessoas da sua rede a pensar em oportunidades ou indicações para você. Mas é uma ferramenta de mão dupla. Assim como eu vou trabalhar, né, com a minha rede, eu vou trabalhar com a minha rede, eu não vou usar as pessoas, eu vou trabalhar com a minha rede, então eu também vou contribuir, eu também serei essa pessoa, eu também serei conectora, também entregarei valor, vou fazer o meu melhor, vou pensar naquela pessoa, como beneficiá-la. Não é uma regra, não é um funil de vendas onde você tem que ter um forecast, né, que é a previsibilidade da coisa. Mas conforme você vai realmente sendo ativo na sua rede, as coisas tendem a acontecer mais cedo ou mais tarde, de maneira orgânica, de maneira mais consistente. Aí vai depender também do que você busca. Recentemente, surgiu a oportunidade de eu fazer um orçamento com um amigo. Então, eu tinha lá uma situação, quem eu conheço na minha rede que pode me ajudar, né? Não era para mim, né? Não é uma coisa direta para mim, mas eu pude fazer essa ponte. E deixei ele fazer o preço justo dele, não interferi nada, e o preço dele ficou melhor. E é uma pessoa que eu confio, logo vou chancelar, né, ele como profissional, não só pelo preço estar mais em conta, mas porque ele é um bom profissional. E é isso, essa é uma coisa que acontece na rede. Quando a gente está vivenciando, quando a gente trata essa ferramenta de forma estratégica e séria no nosso dia a dia, a gente não só gera oportunidades para os outros, mas vai ter esse retorno. E isso, né, é rico, traz muito dinheiro. Milena Okumoto chegando, quanto tempo? Um brinde a você também. Então, para a gente começar esse processo de destravamento, é olhar o networking dentro do conceito de networking, onde sim, eu vou trabalhar, né, com a minha rede, e dessa forma todos vão ganhar. É uma ferramenta estratégica que eu coloco na minha rotina, que eu coloco na ação nela, porque ela vai trazer resultado. E traz financeiramente, de desenvolvimento, de aceleração. Então, são tantos benefícios, porque eu vou conversando com as pessoas de acordo com o tema, né? Então, o que eu falo de aceleração? Por exemplo, eu quero mudar de carreira, né? Eu quero fazer uma transição.
tenho pessoas aqui, né, participando que fizeram transição de carreira. Eu vou conversar com pessoas da minha rede que que trabalham nesse tema, né, nessa disciplina que eu gostaria. E isso vai me acelerar, porque essas pessoas vão me trazer a experiência, vão compartilhar e vão falar o caminho das pedras. E isso vai me eliminar um monte de percalços. E isso é network. Isso é positivo, né? Flávia Underline Teodoro 10 também chegando. Bem-vinda. A Milena falando que bom que deu para participar. Muito bem-vinda. Então, pensar nisso, né? Qual é o papel que o networking vai ter no meu dia a dia. Aí, a falta de tempo vai ser substituída pelo tempo que eu tenho, né? Flávia, digam de onde vocês estão assistindo, podem fazer o jabá de vocês, eu vou trazendo aqui. Então, esse é um primeiro ponto, tá? O segundo ponto é ter acesso a resultados. E eu tô aqui sempre para falar de resultados meus, dos meus mentorados, dos meus alunos, quem realmente, né, pegou a coisa. Recentemente, uma aluna mentorada mandou um áudio para mim falando de uma oportunidade que está se realizando, né, de um trabalho. Ela foi chamada para trabalhar numa empresa. Eu tô até para perguntar para ela como é que foi o início. De uma conexão que ela fez num curso, mais ou menos em 2010. Então, teve várias coisas na vida, né, vários momentos, mas aquela conexão que começou num curso, onde teve toda uma participação, ela teve o certificado, ela manteve, né, o contato, continuou munindo, né, aquela pessoa de informações sobre si, seu desenvolvimento, até que chegou esse ponto de receber uma proposta para um trabalho legal. Então, é um case. Isso poderia ser mais rápido? Sem dúvida. Se ela tivesse, se lá em 2010 fosse um foco dela, essa oportunidade, ela poderia ter usado, né, de outras práticas, de outras abordagens para entender se existiria a oportunidade e fazer acontecer. Mas teve todo um contexto, né, teve toda uma construção de relacionamento e ela conseguiu agora essa oportunidade e mandou uma mensagem assim super feliz. E isso é muito legal, né? Eu tenho vários cases. Tava pensando em um recentemente, que e falando também dessas dificuldades que a gente tem. Quando eu tava lá em 1997, século passado, 30 anos atrás, não é isso? 2007, há muito tempo atrás. Bom, eu tenho 47, então... mas não tem nada a ver, né? Tá bom. Kalinka Carvalho, bem-vinda. Bom, eu tava procurando estágio, né? Porque eu fiz Senai e lá eu fiquei amiga de um professor e eu tava muito insegura, né? Sobre começar a trabalhar, né? Normal, né? Primeiro emprego, estágio e tal. E esse professor, ele me ajudou bastante, ele me incentivou, me ajudou a montar o portfólio, me deu um monte de dica, isso me deixou bastante tranquila e eu fui em frente, né, fiz 2 entrevistas, passei em uma, 50% de aproveitamento. Mas acima de tudo, foi uma pessoa que confiou em mim, que me incentivou, reconheceu os meus valores, o que eu poderia oferecer naquele momento e tal. Corta pra agora. Falei com ele ontem, antes de ontem. Ele tá morando em São José dos Campos, depois de ter morado fora, voltou com a família e tal. E aí eu fui pedir uma indicação para ele de dentista em São José dos Campos. E aí foi ótimo, sabe? Porque eu não tenho que me preocupar do que eu vou falar. Ele é meu amigo, olha que história, desde 1997. Um pouco antes, né? E a gente manteve a conexão e eu posso tranquilamente pedir algo que eu tô precisando e ele ficou super feliz. Ele falou, nossa, que legal de receber sua mensagem. Aí a gente, né, falou de se encontrar, sem dúvida, ele falou onde ele tá morando. Então, isso é um exemplo de uma rede, quando a gente tem essa preocupação, né, de cuidar das pessoas, onde a gente se importa com as pessoas.
Mas quando eu preciso de algo, eu consigo retorno. E foi super rápido. Então eu até meço, né, a saúde das minhas conexões pelo tempo de resposta, né? Um dos indicadores que está aqui no livro sobre, né, a nossa rede. Se a pessoa responde rápido, é porque ela tem mais apreço por você, né? Ela quer saber do assunto, que ela tem interesse em contribuir. Então foi uma delícia, assim. Eu falei com ele, falei com uma pessoa que eu conheço há menos tempo, as duas, né? Os dois, né? No caso, responderam super rápido dentro daquilo que eu estava buscando. Isso é networking. Eu poderia ir no Google e digitar dentista em São José dos Campos. Mas como é que eu vou confiar nessas pessoas? É pela indicação. Eu digo e repito, né, que a minha rede ela é mais rápida e mais efetiva que o Google para as coisas que eu preciso, de verdade. Eu vou usar o Google para conhecimento, para estudo, para fazer análises muitas vezes, enfim, para ter acesso a alguns determinados conteúdos. Mas aquilo que eu preciso são as pessoas. Burgos Mariângela, primeira vez, hein? Seja bem-vinda, ó. Um brinde a você. Um brinde a Kalinka também. Então, olhar para isso é bem importante, né? Da gente conversar com as pessoas também sobre os resultados que elas têm. Financeiramente falando, os meus resultados vêm de networking. Vem de eu conversar, vem de eu me expor, vem de eu buscar me relacionar. O conteúdo, a comunicação ajuda, obviamente, a me posicionar na mente das pessoas, sem dúvida. Sem dúvida. Mas a efetividade, né, a transformar, né, a oportunidade em algo concreto é da relação, é de conversar com as pessoas. É de chamar, bater um papo, marcar, ouvir. Não é a superficialidade de uma curtida, de um comentário. Não é isso. Isso ajuda, não dispenso, mas não elimina o fato da gente realmente conhecer as pessoas, conversar, entender e buscar a melhor forma, né, e do nosso melhor jeito de manter, né, essas relações ativas. E também, uma coisa que ajuda bastante na nossa autoconfiança é saber exatamente o que a gente pode sempre fazer pelo outro. Eu agi por interesse nesse caso do dentista, ou seja, eu tinha interesse claro. Fui lá e falei, ó, eu quero isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque o outro não teria como saber. Ninguém tá pensando assim, nossa, será que a Raquel precisa de dentista? Em São José dos Campos? Vou passar um contato. A pessoa não sabe. Então, se eu tenho um objetivo claro, que é um interesse meu, para resolver uma questão minha, e vou lá e converso com a pessoa, maravilhoso. A questão é o jeito, né? É a forma, não é o conteúdo. Não é se essa a pessoa grossa que respondeu o post da venda da barraca. Não é sobre isso. Então, tornar, né, esse processo natural, pensando assim, eu posso sempre fazer coisas boas pelas pessoas. Eu tenho conhecimento, eu tenho acessos, eu tenho oportunidades, e colocar isso para jogo. Sabe assim, um pouco de lei da atração, um pouco do gatilho da reciprocidade e um pouco do dar para receber. Esses pilares, né, essas essências, elas funcionam. Então, sim, se eu sou uma pessoa que me importo, que me coloco, né, ali para contribuir, lógico, do meu tempo, né, não vou deixar ninguém abusar. Mas se eu tenho essa essência, se eu realmente trabalho dessa forma, o retorno vem. E o retorno vem direto. Então, eu poderia abordar as pessoas, sei lá, para conseguir um emprego. A resposta vem rápido. Do tipo, tenho, vem aqui, não tenho, mas vou ver o que eu tenho. Ou, tá bom, vou pensar em você, te ajudo. Acontece. Então, isso não tem outra forma. Né? Existem os meios da gente chegar nas pessoas, mas não tem outra forma. A gente tem que conversar. Né? A gente tem que sentir. Estava até conversando com o Eduardo agora no nosso momento do café, falando de inteligência artificial e tal, e aí ele trouxe isso, né? A gente,
Nós somos seres emocionais. Então, tem coisas técnicas ou mais... que exigem ali mais inteligência, pensamento crítico, que uma inteligência artificial vai talvez processar mais rápido, tem, mas a emoção, né, trazer aquele brilho, então vamos dizer que a inteligência artificial vai indicar alguma coisa, né, e ela pode indicar duas muito boas, mas se fosse uma pessoa, já ia certeiro, não ia nem trazer duas, ia falar assim, vai lá, vai nesse dentista porque ele é incrível. Vai nessa que eu recebi, a pessoa falou assim, não, pode confiar, a pessoa tem uma mão ótima. Uma inteligência artificial nunca teve um dentista mexendo para saber se a mão é boa, se o papo é bom, se o ambiente é legal, se tem música, como é que é a recepção. Não tem. Só isso. Ele pode criar uma imagem, pode criar uma música, né? Ele pode contar uma história, mas a vivência, ela é muito nossa, ela é muito humana. Então, pensar isso, né? Como é que eu sempre posso contribuir, o que eu tenho em mãos para que eu possa até agradecer com algo, né, mais substancial. Pode ser um conselho, pode ser uma indicação, pode ser, né, um retorno, enfim, que a pessoa precisa. Eu posso perguntar, né? Mas você tá precisando do que agora? Me conta que eu vou atrás. Então, isso também ajuda, tá? Karina Parra da Ixa.branding, chegando aqui. S Marinho 16, Sandra, chegando aqui também, bem-vinda, brinde a vocês. Claire, muito obrigada por começar a me seguir. Fico muito feliz. Muito bem, você que chegou até aqui, quase o finzinho, né? Porque o objetivo também é a gente ficar dentro desse período de 1 hora. Vamos às estratégias práticas que eu separei para você. Quem quer? Vocês estão muito quietos e quietas. Cadê vocês? Conversem comigo. Eu vou de estratégias práticas, mas quem aqui me conta uma relutância, algo que tá atrapalhando? Põe aí pra mim. Vou saber se vocês estão, né, presentes. Deixa eu ver se vai ter alguém. Vocês estão relutantes em falar comigo, é isso? Né? Tô sentindo. Muito bem. A Sandra falou que tá chovendo muito lá. Só atrapalha a internet, né? Aqui choveu também bastante à tarde. O nosso riacho até subiu bastante. Muito bem, tá bom. Vai pensando aí. Vai destravando essa relutância. Antes de colocar aqui a sua dificuldade. Me diz se tá fazendo sentido. Manda pelo menos um coração, né? Pra eu saber que tá fazendo sentido. E para quem vai assistir a gravação depois, seja aqui no Instagram ou no YouTube, que eu vou colocar lá, usa a área dos comentários para seguir essa conversa ou me chama no direct. Kelly Cristina Felício, seja bem-vinda. Bom, Fernanda falou que networking é dedicação. É sim. É sim. Mas não é nada... vamos dizer assim, não esfola ninguém. Não esfola ninguém. Mas é a gente incorporar, assim, a gente, né, dar sequência nas conversas, a gente se importar. É isso aí. Milena, mudei de cidade, estou tentando me conectar com as pessoas. Para onde você mudou, Milena? A Fernanda falou, mão na massa e disciplina, é isso aí. É prática, né? Networking, né? De trabalhando no inglês. Mas os benefícios são tão bons que você até esquece. Que precisa pensar. No começo a gente tem que pensar, assim, o que a gente vai fazer e tal. Mas depois a ideia é tornar um hábito na nossa vida. E aí eu não preciso pensar. É só fazer o que precisa ser feito e desfrutar dos resultados. Mas se você, por acaso, tem praticado e ainda não tem resultados, a gente conversa, né? Vem aqui, me chama. Ah, a Milena tá em Campinas. Muito bem, Campinas, cidade grande, cidade grande. Bom, Milena, se você quiser, depois me chama no direct, me conta um pouquinho mais e eu te dou umas dicas, tá bom? Você é uma querida parceira, já teve em evento meu, entregando o seu melhor, contribuindo, né? Lembro no dia que a gente se conheceu.
Você me ajudou bastante, né? Você lembra? Uma palestra que eu dei? Foi ótimo. E ficamos conectadas. Que bom ter você aqui, tá? Assim como cada um de vocês. Cada lindeza. Vamos lá, estratégias práticas. Né? Eu coloquei uma agorinha, que eu falei, essa é boa, para dar uma mudada na mentalidade. Quero propor um exercício de você pensar nas suas conquistas, naquilo que foi mais valioso na sua vida. Pode ser ter conseguido se formar na faculdade, conseguido seu primeiro emprego, uma mudança significativa, um negócio, né, um benefício, então uma coisa que estava muito difícil, mas você conseguiu resolver de uma melhor forma. Eu quero que você pense, né, nessa conquista e pense nas pessoas que estiveram envolvidas nessa conquista. Você não fez sozinho, você não chegou lá, teve o seu esforço, obviamente, né, o seu mérito, mas não foi sozinho. Então, se eu pensar em tudo que eu conquistei na minha vida, tem muita gente envolvida, muita. Né? Para cada situação, para cada momento, tem pessoas envolvidas. A Tainá, por exemplo, depois que eu conheci ela, veio, né, com a visão da numerologia, me abriu muito a mente, cada encontro nosso é muito rico e eu sigo, né, a proposta. O dinheiro que eu venho fazendo hoje também tem pessoas envolvidas que confiam em mim e que são muito abertas a sugestões, propostas, a justamente eu poder me desenvolver de várias formas e me pagam para isso. Que ótimo! Viagens, né? Então a gente teve no ano passado lá na Argentina, eu busquei, né, algumas pessoas para me darem dicas, então participaram dessa conquista. A pet sitter, a Grazi, pet sitter aqui de São Francisco, que cuida dos gatos para a gente poder viajar, ela participa da conquista. Então, quando a gente conquista algo, tem muita gente envolvida. E às vezes de forma indireta, porque a gente faz por aquela pessoa, a gente faz para aquela pessoa também ficar feliz. A gente faz por um filho, por um pai, por uma mãe. Às vezes essa pessoa não tá nem sabendo, mas ela tem participação. Então, cada conquista nossa, e isso até me emociona, tem pessoas envolvidas. E elas fazem parte da nossa rede. E elas se interessam pelo nosso bem-estar, pelo nosso sucesso, porque a gente também quer que elas sejam felizes, quer que elas tenham sucesso. E quando a gente pode contribuir para o sucesso delas, é muito gratificante. E não tem problema que seja dinheiro, que seja uma oportunidade. A gente precisa tirar esse peso, né, de que tá errado a gente trabalhar com a nossa rede pensando em retorno. Não tá errado. A sociedade se evoluiu dessa forma, com a troca. Né? Então, esse é um primeiro exercício. Né? Eu já lembrei de várias coisas aqui. Um outro exercício prático é você listar realmente as suas travas. Eu trouxe aqui algumas, né? Se você tem o medo de rejeição, se você tem a dificuldade para conversar, se você se você tem timidez, pode ser uma trava, enfim, o que você achar. A desculpa da falta do tempo, né? Por que será que eu falo isso? Então coloca aí os seus medos, por que isso te impacta e qual seria uma boa solução? Né? O que você poderia, por exemplo, uma boa solução seria buscar ajuda de um profissional XYZ. Uma boa solução é eu me desafiar a fazer diferente. Uma boa solução é eu começar aos poucos, né? Então, coloca aí essa atividade. Para ajudar, né, nessa trava, coloquei aqui, crio desafios pessoais, um desafio pessoal. Então, no próximo mês, tá chegando, pulando o carnaval, você, por exemplo, buscar 3 conexões de forma estratégica. Então, que são pessoas que vão te ajudar com aquilo que você busca, objetivo, focado. Coloca aí como um desafio para você começar a destravar. Eu vou puxar conversa com estranhos na fila do pão. Por que não?
né? É um desafio bom. Eu vou me desafiar a comentar um post bem legal, de uma forma mais profunda, que eu até preciso buscar dados para, né, incrementar a minha opinião. Faça isso. Então, cria aí um desafio pro pessoal. Também, faça uma listinha aí, né? Prepare uma apresentação sua sobre, né, o que você faz, sobre o que te move, o que é interessante para você, né? Então, saber quem você é ajuda muito no networking. A Fernanda trouxe aqui, ó, terapia floral ajuda muito a trabalhar a autoestima. Então, coloca aí um desafio pessoal de falar com a Fernanda. Vou repetir aqui o Insta dela para você que vai assistir, Fernanda Ornelas, com L só, naturopata. Dá uma procurada, se você errar a grafia, o Google acha corretamente. Terapia floral ajuda a trabalhar a autoestima. Então, tenha uma apresentação sobre você, algo que te valorize. Existe uma grande diferença entre você se autovalorizar e você ser arrogante. Então, você saber no que você é bom, a gente vive numa sociedade do desmerecimento, né? Sabe aquela pessoa, né, aquela coisa assim, tal pessoa tá se achando. Eu ouvi de uma pessoa uma resposta que eu vou adotar. Quando alguém fala assim, nossa, tá se achando, eu vou falar, não, eu já me achei. Eu já me achei, querido. Então, a gente precisa se valorizar também nesse processo. A gente precisa saber naquilo que a gente é bom e naquilo que a gente precisa de apoio. A gente não sabe tudo. E essa é lindo, né? A gente poder. A rede é feita dessa diversidade. Então, desenvolvam, tenha na ponta da língua coisas legais sobre você, coisas que você manda bem, que você se orgulha, que você, sabe, pode sim falar com as pessoas de forma natural e isso vai te fazer muito bem, né? A gente saber naquilo que a gente é bom faz um bem danado. E comece pequeno, né? A próxima estratégia é essa. Não adianta falar, se você não tem tempo, eu falar que, nossa, todo dia eu vou fazer networking, não vai fazer. Então, bota ali 15 minutos de LinkedIn, vou interagir um pouco mais, vou perguntar. Hoje eu fiz isso. Eu dei parabéns de aniversário para uma moça que eu trabalhei com ela há mais de 10 anos. E ela trabalhava na empresa contratante e eu era, né, dona da agência, né, parceira, fornecedora. E eu falei justamente isso pra ela, dei parabéns, ela agradeceu, eu falei, ela chama Solange, falei, Solange, cara, tava vendo aqui, tem mais de 10 anos que a gente trabalhou juntas, né, foi muito legal essa época, como é que você tá agora? Né, então, ela já respondeu, falta eu responder. As pessoas gostam de ser ouvidas, elas gostam de sentir que os outros se interessam. Assim a gente diminui o medo da rejeição, né? Também. Então, busca aí um contato antigo. Se você estiver precisando de alguma coisa, pergunta. Mesmo que você não vai usar, sei lá, pergunta. Então, não custa, faz um experimento. Beleza? A Tainá falou, já me achei. Eu achei o máximo. Eu estava ouvindo uma aula sobre isso, né? Sobre a gente se valorizar e se alguém falar isso, nossa, aquela pessoa tá se achando, eu vou responder assim, não tô me achando, eu já me achei. tô bem de mim mesma, né? Muito bem, muito bem. Então, olha só, a gente falou de travas que contribuem para uma relutância de algo que é muito bom. Trouxe para você exemplos, né, e resultados para você entender que o networking é super positivo, vale muito a pena para você mudar isso agora na sua vida. Dei vários exemplos, falamos de atividades práticas para você adotar, nada do outro mundo. Só o primeiro exercício ali de você pensar nas pessoas envolvidas com conquistas suas já é para deixar a base assim bem estruturada, né, para você seguir. Então, mas ainda assim, se você tiver um desafio muito específico, me manda no direct. A Milena, por acaso, né, por exemplo, que mudou para Campinas, se você tiver, não quis compartilhar aqui, não tem problema, ou você deixa um comentário no YouTube, enfim, eu sou de fácil acesso, manda para mim no direct que eu dou uma dica para você, tá? Olha que beleza, que delícia.
E também, aproveitando, né, você que veio até o final, tem o livro, né, o livro que eu escrevi justamente, né, tem a Fernanda adquiriu o livro, a Denise, a Tainá, né, daqui, mas se você não adquiriu, Milena, a Flávia sabe do lançamento, tá aqui o livro, O Único Jeito Certo de Fazer Networking, o seu, que também é para tratar disso, né? Não é do jeito da Raquel, não é do jeito do fulano, é do seu jeito. Então, quando você encontra o seu melhor jeito para fazer, você faz de forma mais natural e tem resultados. Comprando o livro pelo link que tá na minha bio. Então, terminando a live, vai lá, dá uma olhadinha, né? Na proposta. Tem um workshop que eu gravei, eu sei que a Fernanda já assistiu, a Tainá não lembro, a Luciana me mandou foto hoje que estava assistindo. O workshop tá bem legal, é um outro espaço de você compartilhar o que você faz, conhecer pessoas também, tá? E com plano de ação de 30 dias para você colocar em prática. Um livro bem curtinho, são 140 páginas, que você se beneficia. Então, ele traz, né, as questões emocionais, então um pouco mais dessas travas para a gente trabalhar. Tem um teste de perfil, né, como é que é o seu estilo de networking, para você ter mais informações. Tem as estratégias, as táticas, vários exemplos que você aí monta no seu plano de ação, do seu jeito, aquilo que você acredita que vai funcionar para você e manda ver, tá? E lá no workshop você pode compartilhar e eu ainda comento, tá? Em breve vou começar uma interação maior com quem comprou o livro e vamos ter encontros sim para dar um abraço, dar uma assinada, né? Uma autografada, Milena. Você comprando o livro, é claro que eu autografo para você, a gente consegue aí fazer um encontro em algum momento. Fernanda falando, muito bom o livro, bem leve. Então, aproveita o livro. Bom, você quer aprofundar, você quer algo mais personalizado, tem a mentoria comigo, a mentoria Confidência, que é justamente para você ter mais confiança no seu processo de maneira personalizada, né? A Tainá é mentorada, a Denise, a Fernanda também já participaram, a Flávia também mentorada, então aproveita e estão sempre aqui, ó, para dar uma reciclada, ver alguma coisa mais nova, né? Então aproveita, aí você me chama no direct e a gente conversa sobre, ver se realmente é seu momento, se vai dar bom. Então, para quem se interessar no livro, vai estar o link, né, disponível no meu perfil da bio, no YouTube eu coloco no descritivo, vai ter o link para você, tá? Estou muito feliz com esse lançamento, vem muitas ações ainda sobre o livro, para que mais pessoas se beneficiem desse conteúdo e possam deixar a relutância de lado. Muito bem, quero agradecer a cada um que esteve aqui comigo, minhas lindezas, um brinde final a vocês. Para quem a Fernanda está se despedindo, muito obrigada por ter participado. Se você não anotou nada, aproveita, na sequência eu vou deixar a live gravada, então você pode assistir, reassistir, mandar para quem você entende que vai se beneficiar. Mas entenda que eu busquei trazer o suficiente e práticas para você, sim, deixar essa relutância de lado, se colocar para jogo e ter resultado. Esse é o grande foco. Networking é, sim, para a gente ter resultado na vida, para trazer coisas boas, para nos aproximar de pessoas incríveis e fazer com que a gente tenha uma vida muito mais próspera, plena, abundante e colaborativa e divertida. Tainá disse que adorou o retorno das lives. Eu tô esperando ver você começar as suas, mulheres. Claire, boa noite, né? Bem-vindo, né? Espero que você tenha gostado. E com esse clima, eu até peguei leve, né? Acho que no próximo papo reto vai ser mais, vou pegar mais forte. Bom, a gente se vê no mês que vem com mais um papo reto de networking. Continue acompanhando Conexões.verdadeiras, Raquel Rodrigues Networking no LinkedIn, no YouTube também Conexões Verdadeiras. E a gente... Olha lá, quem se relaciona bem enriquece. E a gente segue a nossa conversa fazendo muito bom networking. E do jeito certo, que é o seu, o melhor jeito. Boa noite, gente. Até a próxima.
Beijo grande. Estamos conectados.